Olá, queridos amados, amigos e irmãos, quero compartilhar com vocês mais um episódio sobre a série Doses de Esperança em Salmos. O livro de Salmos ele é muito mais do que belíssimas canções ou belíssimos poemas que eram recitados ou cantados nas reuniões da comunidade do povo de Deus. E nós podemos perceber que ao escreverem os salmos, os salmistas eles revelavam o cotidiano, tanto individual como o cotidiano da comunidade. E ao expressar este cotidiano, eles expressavam as suas angústias, as suas dores e os seus desejos de se descobrirem e de tentar entender melhor qual a relação que eles deveriam ter entre eles e Deus. Então nós podemos perceber que são os anseios da humanidade para com Deus. E nós podemos também ver que estes salmos eram escritos para serem recitados e cantados na comunidade com o intuito de trazer à mente tudo aquilo que Deus era, do que Deus tinha feito e de tudo aquilo que Deus poderia fazer na vida da comunidade se a comunidade tivesse, se ela se tornassem fiéis a Deus. E isso trazia à mente então daqueles mais jovens ou daqueles que teriam esquecido. Isso era para viver permanentemente na vida, no cotidiano das pessoas. E no Salmo 51, o rei Davi, ao escrever a sua angústia diante do pecado e dizer aquela dor que sentia e ao ponto de perder a alegria da salvação, ele recorre a Deus, então, à compaixão de Deus, a sua benignidade e a sua misericórdia, e se reconhece como pecador, e então ele chega para Deus e reconhece o seu pecado, sabendo que Deus é justo e que Deus é santo. E nós podemos perceber então que no capítulo 32 de Salmos, ele fala da alegria por ter este pecado perdoado, mas ele fala que enquanto ele se calou, os seus ossos se envelheceram. Mas o que teria causado tanta dor? Que pecado era esse na vida do salmista? No capítulo 12 de 2 Samuel, nós podemos ver que o Senhor levanta o profeta Natã para ir até Davi, comunicar o seu pecado, mas Natã então faz isso ao contar uma parábola de dois homens. E quando Natã conta essa parábola, acende o furor de Davi, um ímpeto, e ali então Davi já condena aquele homem à morte, utilizando até mesmo o nome de Deus, tão certo como o Senhor vive. Nós podemos perceber que o pecado cegou Davi, e o pecado nos cega ao ponto de não reconhecermos os nossos erros. E também o pecado ele faz com que nós hajamos com mais rigor perante o nosso semelhante do que se fôssemos conosco mesmo. A pergunta que faço é: será que Davi, mesmo sendo rei e tendo esse poder de condenação, será que ele agiria com o mesmo rigor que ele agiu ao não entender que era ele, mas que era outra pessoa que tivera cometido este pecado? E nós podemos então perceber que o pecado ele nunca pode se tornar comum na vida do cristão. O cristão precisa sair da normalidade de achar que é normal pecar e ficar do jeito que está. O pecado tem que incomodar, o pecado tem que causar dor, angústia. Porque somente quando o pecado causa isso no ser humano é porque nós sentimos que estamos distante de Deus e estamos longe dos seus caminhos. E é por isso que, ao confessar o seu pecado a Deus, no capítulo 32 ele fala desta alegria de ter o seu pecado perdoado. E nós podemos então perceber que as igrejas hoje, ou a igreja de Cristo, ela tem tido uma crise de identidade e tem perdido o papel de voz profética. Natã ele não vem julgar ou ser o juiz para condenar Davi. Ele simplesmente é usado como uma voz profética para anunciar o juízo que viria sobre Davi. E como igreja nós precisamos sair dessa normalidade. Como igreja nós precisamos saber discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que é pecado.
E a igreja precisa ter uma vida relevante. O salmista Davi aqui, ele não sente alegria em confessar o seu pecado, mas ele também não sente vergonha, porque aquele pecado estava o incomodando, estava causando dor, angústia. Mas quando ele confessa o seu pecado, ele sente alegria pelo seu pecado perdoado. A igreja de Cristo precisa atuar neste papel profético de alertar que o ser humano precisa se arrepender e nós, como cristãos, não podemos viver em pecado. Como cristão, nós precisamos viver a santidade de Deus. E nós nunca seremos luz e sal e teremos uma vida relevante na comunidade ou na sociedade se nós vivermos na mesmice que a sociedade tem vivido. Que Deus possa abrir os nossos olhos e que nós possamos então confessar os nossos pecados e ser essa voz profética diante da sociedade. Que Deus nos abençoe.